Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu lembrei agora que eu falei, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e sou eu mesmo, tá? Tô um pouquinho diferente, mas sou eu mesmo. Então é bom você não esquecer, esse sou eu também. Mas estamos aqui, seja muito bem-vindo, né? Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos você que está chegando, você que está vindo pela primeira vez no nosso canal, que está conhecendo, né? Esse nosso projeto de partilha da Palavra de Deus, seja muito bem-vindo também. Você que já faz parte, que já conhece, que já é um atraído pela Palavra, que já tem feito essa experiência conosco. Ressalto aqui que a importância também de nós lermos a Palavra, sobretudo hoje domingo, né, dia do Senhor, lermos a Palavra, meditarmos sobre essas leituras de hoje, que são tão centrais na nossa fé, né? Hoje é domingo da Santíssima Trindade, então são textos importantíssimos, de grande valor para a nossa fé, sobre a doutrina da Igreja. A doutrina da Santíssima Trindade, ela levou bastante tempo para ser desenvolvida, porque ela tinha muitas controvérsias, nem todos acreditavam. Hoje nós temos algumas doutrinas cristãs, podemos dizer assim, que não acreditam na Santíssima Trindade. Já foi motivo de cisma na igreja, como por exemplo a divisão com a Igreja Católica Ortodoxa, que não acreditava no dogma de que o Espírito procedia do Pai e do Filho. Então achavam que o Espírito procedia só do Pai, porque o Pai tinha a fonte de toda a processão, de toda a doação, né? E aí tudo isso, então imaginem um contexto aí bem complicado em toda a igreja. Mas o que acontece? A Santíssima Trindade, a gente celebra também agora. Vamos começar por esse contexto. Por que a gente está celebrando a Santíssima Trindade agora? Porque a Sagrada Escritura, ela nos dá um testemunho muito antigo. Todo o Antigo Testamento vai falar sobre Deus, sobre o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, sobre o Deus que falou com Noé, o Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus para ir para a Terra Prometida, do Deus que falava com Moisés no alto da montanha, do Deus que se manifestava na nuvem e no trovão, do Deus da batalha que ajudava o povo, do Deus da coluna que foi à frente dos hebreus na travessia, no contexto da saída do Egito. Então, esse Deus, o Deus que criou todas as coisas lá no início com Adão e Eva. Então nós tínhamos esse conhecimento desse Deus, que é o Deus que criou, o Deus que sustenta, né? Esse Deus. Na plenitude dos tempos, a gente conheceu Jesus, o Verbo, o Filho de Deus, feito homem, o Verbo de Deus encarnado. Então nós conhecemos Jesus, que tocou o solo da nossa terra, que tocou a terra com os seus pés, que assumiu a humanidade para redimi-la e para salvar, deu a sua vida na cruz, ressuscitou e subiu ao mais alto dos céus e está sentado à direita do Pai. Então aí a gente vê que já existem duas pessoas, porque o Deus que criou todas as coisas enviou na plenitude dos tempos o seu Filho único, e esse Filho morreu, ressuscitou e subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Então aqui nós vemos duas pessoas. E Jesus todo o tempo falava para nós que ele precisava subir ao céu para que viesse o outro Paráclito, para que viesse aquele que ia fazer recordar todas as coisas, aquele que ia ensinar, aquele que ia permanecer conosco, aquele que ia habitar no nosso coração, aquele que ia dar a vida verdadeira a cada um de nós. Então, o Espírito Santo, que nós celebramos no domingo passado. Então, dentro desse contexto, nós vemos que existe o Pai que criou todas as coisas e que sustenta a todos, existe o Filho que fez a obra da salvação e tem o Espírito Santo que permanece em cada um de nós. Então, aqui nós vemos as três pessoas da Santíssima Trindade, que tem uma única natureza divina, que tem um único e formam para nós um único Deus, que se manifestam para nós em três pessoas que agem juntas, né? Porém, cada um tem o seu protagonismo na sua missão. Então, o que significa isso? Que é um único Deus em três pessoas
e que cada uma tem o seu protagonismo na sua missão. Por quê? Porque a Santíssima Trindade, em primeiro lugar, é um modelo de comunhão, onde um está agindo, todos estão agindo. É o modelo de família perfeita, onde não há briga, onde não há alguém que quer fazer melhor do que o outro, mas que tudo o que eles fazem é para a salvação do homem. Tudo o que eles fazem é para nos levar, para nos aproximar dele, para nos acercarmos de Deus. E aí, nós vamos ver que também a Santíssima Trindade é, em primeiro lugar, modelo de comunhão, mas também é modelo para nós de participação, porque cada um exerce a sua missão, tem o seu protagonismo, o Pai que criou, o Filho salvou e o Espírito Santo santifica, porém todos agem juntos. E nós podemos ver isso até na própria Sagrada Escritura, quando Deus vai criar todas as coisas, ele diz: façamos o homem à sua imagem e semelhança. A todo tempo Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, né? Então, nós vamos vendo e percebendo, e aí vai dizer que o Espírito Santo nos leva a reconhecer e chamar Jesus de Senhor. Então, entende que tem toda uma mescla na Santíssima Trindade. Existe um protagonismo de missão, mas eles sempre estão juntos na missão. E isso é muito importante, porque isso mostra a profundidade da comunhão e a comunhão que deve haver na igreja. Muitas vezes nós deixamos as coisas para os outros e porque o outro vai fazer, eu não me envolvo. Porque o outro vai fazer, eu não me preocupo. Porque o outro vai fazer, eu não participo. Ah, porque é fulano, então eu não quero participar. Muitas vezes esse tipo de atitude rompem a comunhão a qual a igreja é chamada. A comunhão que a igreja deve viver é o modelo de comunhão segundo a Trindade. Uma comunhão onde existe um protagonismo de cada uma das pessoas no exercício da sua missão. Então nós vamos ver que existe uma comunhão e uma participação de cada uma das pessoas dentro da dinâmica da Santíssima Trindade. Então não existe eu faço, não existe o pai é melhor que o filho ou o filho é melhor que o Espírito. Isso até foi uma heresia do início dos séculos, que era a heresia de hierarquizar, né? De colocar hierarquia na Santíssima Trindade. Não existe, porque se é um único Deus, não há diferença entre eles, mas há distinção entre as pessoas. Mas não há diferença entre eles. Então, não há um que é melhor, um que é principal, um que é mais atuante, né? Mas todos estão. A gente vê no livro do Gênesis que vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas. Então, existe participação de toda a Trindade em todas as obras, em tudo aquilo que é feito. Jesus fazia o que fazia porque era cheio do Espírito Santo, porque tinha essa presença. Ele agia na pessoa com o auxílio da pessoa do Espírito Santo também. Por isso, porque é o Espírito Santo que perscruta os corações. Então, quando Jesus vai dizer que ele conhecia também os corações, era essa comunhão com o Espírito Santo. Então, nós vamos vendo que não há diferença na Santíssima Trindade, mas há distinção de pessoas. Por exemplo, quando a gente tem um grupo de amigos, às vezes a gente começa a falar parecido com um amigo, né? Então, às vezes, não existe diferença na maneira de se vestir, diferença na maneira de agir dos amigos, porque estão tão juntos que se parecem, mas são pessoas distintas. Não são a mesma pessoa, apesar da maneira de proceder os tornar muito semelhantes, mas não são a mesma pessoa. Então, assim, mais ou menos, entre algumas aspas, o que a gente pode entender sobre a Santíssima Trindade. A primeira leitura de hoje, desse domingo, vai falar para nós de uma coisa importante na Santíssima Trindade. A Trindade, ela existe desde sempre. Não, o Espírito Santo ele não começou a existir quando Jesus subiu ao céu. Ele se manifestou para os homens. A gente tem que entender isso. A Trindade ela existe desde sempre, como vai dizer a leitura do livro dos Provérbios na primeira leitura. A Trindade ela existe desde sempre, porém existiu uma ordem na manifestação, ou podemos dizer, na forma com a qual a Trindade foi revelada aos homens. Então, primeiro os homens conheceram esse Deus que é Pai, com essas características de que cuida. Até no livro de Isaías vai chamar de mãe também, né? Esse Deus com essa característica paterna, mas também materna, que cuida, que sustenta, que apoia, que entra na briga junto, né? Essa característica muito paterna. O pai também que cuida do rebanho como um pastor cuida da ovelha. Essas imagens estão todas no Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, nos foi revelada a face de Deus em Jesus. Os homens, conhecendo a face de Deus, depois conhecem o Espírito Santo. Então nós podemos dizer que existe uma pedagogia de Deus na revelação e na manifestação da Trindade dos homens. Mas
na Trindade aos homens, tá? Mas isso não significa dizer que a Trindade, cada pessoa começou a existir quando se manifestou, entende? As pessoas da Trindade não começaram a existir quando se manifestou a cada uma das pessoas. Elas existiam desde sempre e foram apresentadas de forma, vamos dizer assim, aos poucos. Imagina como se fosse uma peça de teatro. Os atores estão todos na coxia, por trás do palco, e no determinado momento onde vão entrar em ação, onde vão entrar em cena, eles aparecem. Antes deles aparecerem em cena, a gente não está vendo, mas isso não significa que eles não existissem. Eles estavam só por trás. Então, o Filho e o Espírito Santo estavam agindo por trás das ações do Pai em todo o Antigo Testamento, o Pai e o Espírito Santo agindo por trás das ações do Filho, e o Pai e o Filho agindo por trás das ações do Espírito Santo, que nos santifica todos os dias até hoje. Mas isso não significa que cada uma das pessoas começou a existir quando se manifestou. Elas sempre existiram, estiveram presentes, porque existem desde sempre, como vai dizer a primeira leitura. Também, o Evangelho vai nos ajudar a entender também um pouco dessa obra, esse processo da Santíssima Trindade. Por quê? Jesus, no Evangelho, ele está falando, Jesus está falando. Então, a gente já está fazendo a experiência com uma pessoa. A pessoa de Jesus, ela é a mais comum de fazermos uma experiência, porque ele se fez homem. Então, ele se acercou muito mais de nós, né? Ele se aproximou muito mais de nós, por ter se feito homem. Então nós conhecemos mais a Jesus, muitas vezes rezamos mais, pedimos mais a Jesus, nós vimos a face de Jesus, porque o Espírito Santo não tem rosto, porque ele é Espírito. O Pai, ninguém nunca viu o rosto dele. Então Jesus é aquela referência maior para nós de rosto que nós podemos ver. E esse Jesus, que nos deu a experiência de ser um rosto, de ser uma presença, ele fala o tempo inteiro desse Pai. Eu e o Pai somos um. E ele vai dizer, tudo o que é meu é do Pai. Tudo o que é do Pai é meu, na verdade. Ele vai dizer no Evangelho. Tudo o que é do Pai é meu. Então ele vai dar a entender para nós que tudo aquilo que ele tem é de comum participação, com o Pai. Então por isso o Espírito Santo, que é dado do Pai e do Filho, porque tudo eles têm em comunhão. Então aquilo que o Pai dá é dado do Pai e do Filho. E aí ele vai dizer também que vai chegar a nós o Espírito da verdade. Então Jesus é como se ele fosse esse elo que vai revelar para nós aquele que já existia desde todo sempre, que é o Pai, e que já era conhecido pelos relatos do Antigo Testamento e pela Torá e pelos homens, né, nesse contexto de Jesus, mas ele vai falar e vai apresentar também aquele que está por vir, que é o Espírito Santo. Então Jesus, ele fala desses dois. E como vai dizer também a segunda leitura para nós, a nossa fé e a nossa esperança são pautadas na Sagrada Escritura e na Palavra de Deus. E Jesus está dizendo isso para nós. Jesus está revelando isso para nós. O Pai e o Espírito Santo. A segunda leitura vai trazer para nós também o elemento de que nós fomos justificados em Jesus. Ok, fomos justificados por Jesus. Como é esse processo? Se a gente recordar, no livro do Gênesis vai dizer que Deus criou Adão e Eva e Adão via a face de Deus. Vai dizer também que depois que Adão pecou, no cair da tarde, Deus andava pelo jardim e procurava Adão. Quando descobriu que Adão e Eva pecaram, expulsou eles do paraíso. Então, os homens haviam sido expulsos do paraíso e não tinham mais como ver a face de Deus. Então, o que Deus faz? Para tentar redimir o homem, faz do seu filho o homem, para que possa justificar a humanidade. Então, a justificação da humanidade foi feita por Jesus, porque ele, como Deus, assumiu a nossa natureza humana que estava caída pelo pecado, encheu a nossa natureza humana daquilo que é divino, porque ele, sendo Deus, juntou-se, misturou-se com a nossa natureza humana, não para se contaminar, mas para nos impregnar de Deus e voltar o nosso rosto para Deus. Porque imagina, Deus está aqui perto de mim, mas eu estou assim,
E aí o que Jesus faz? Tira a minha mão e me permite olhar de volta para Deus. Essa é a justificação. Essa é a justificação que Jesus faz. Eu que estava como que vendado, não conseguia ver a Deus que estava diante de mim, Jesus tira a venda. Então essa é a justificação. Me faz voltar a ver a Deus. E nesse voltar a ver a Deus, vai dizer também a primeira leitura, que isso também foi possível porque foi derramado sobre nós o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz lembrar todas as coisas e nos ensina. Então, tudo isso, olha como toda a nossa salvação foi uma obra da Trindade. Por quê? Porque Deus nos criou e nós nos perdemos do pecado. E aí ele envia o seu Filho, o Pai, que nos criou, envia o seu Filho para nos redimir. E essa redenção, ela é compreendida, assimilada, vivida em santidade por uma obra do Espírito Santo. Então olha como todo o processo da salvação é uma obra trinitária. É uma obra de comunhão da Trindade na minha vida e em cada um de nós. Como não se apaixonar por esse Deus que faz tudo isso por amor a nós? Ele que não precisava porque já é perfeito e pleno como Deus. Ele que não precisava porque já tinha o Filho e o Espírito Santo. Já tinha com quem se alegrar. Por isso que ele também diz no Evangelho: este é meu Filho amado em quem eu ponho a minha afeição e minha alegria. Ele já tinha o Filho para se alegrar. Ele já tinha o Espírito Santo, que é o amor. O Espírito Santo é esse movimento de amor. A teologia da igreja vai dizer que o Espírito Santo é o quê? O Pai olha para o Filho e ama o Filho. Então esse amor que o Pai entrega ao Filho é o Espírito Santo. O Filho recebe todo esse amor e devolve amor ao Pai. Então esse movimento de amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Então eles já tinham alegria, amor, são Deus que é perfeito e completo, e ainda assim quis nos amar. Ainda assim quis fazer toda essa obra de salvação por cada um de nós. Como não se apaixonar por Deus? Tentando entender tudo isso. Como não se apaixonar por Deus? Tem até uma música, né? Como não me apaixonar mais uma vez? É maravilhoso isso. E aí eu termino que a primeira leitura, ela também vai dar um ensinamento-chave para nós. Eu acho que o ensinamento-chave para nós da vida cristã tá aqui nessa segunda parte da segunda leitura. Segunda parte da segunda leitura. Que vai dizer: porque sabemos que a tribulação produz constância. Isso aqui é o básico da vida cristã. A tribulação produz constância. Por que a tribulação produz constância? Porque quando eu entendo que eu não estou sozinho na tribulação, quando eu entendo que a tribulação é um caminho para conhecer a Deus, quando eu entendo que Jesus também passou pelas tribulações, quando eu entendo que o Espírito Santo é aquele que me santifica e me conduz e me ensina a ver na tribulação o movimento de Deus, quando eu entendo que na tribulação o Pai é comigo, porque no Antigo Testamento fala isso o tempo inteiro. Quando o povo teve fome, Deus estava lá. Quando o povo teve sede, Deus saciou a sede. Quando o povo estava escravo no Egito, Deus libertou. Quando só tinha Faraó vindo atrás e o mar diante, Deus abriu o mar. Então, Deus não deixa o povo sozinho na tribulação. Então a tribulação gera constância quando eu entendo que Deus é presença na minha vida. A constância gera virtude provada, ou seja, a minha constância me faz crescer nas virtudes, na virtude da resiliência, na virtude da perseverança, na virtude da fortaleza, na virtude da paz. Tudo isso vai crescendo no meu coração. E a virtude provada gera esperança, porque eu sei que eu não estou sozinho. Então eu espero em Deus que tudo vai mudar. Eu espero em Deus que coisas melhores vão acontecer. Eu espero em Deus que depois do sofrimento virá o céu. Então, o sofrimento gera esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus é conosco, Deus nos sustenta, Deus guarda a nossa vida, Deus segura a nossa mão, Deus está conosco. O Deus que é Pai, o Deus que é Filho, o Deus que é Espírito Santo. O Deus que nos criou por amor, o Deus que por amor enviou seu Filho para nos salvar e para nos redimir de uma culpa que não poderíamos pagar sozinho. E o Deus que nos amou permanecendo conosco todos os dias com seu Espírito Santo para nos dar discernimento e sabedoria, para passarmos pelas provas e chegarmos ao céu. Então o Deus que nos criou para o céu fez de tudo com o seu Filho e o Espírito Santo para nos garantir uma volta e um caminhar para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.